Olá, seja muito bem-vindo ao SOS Convida. Hoje nós vamos continuar o tema de semana passada com a doutora Fernanda Elias sobre o câncer de intestino. Tá. E o tratamento e a cura? Então, aí o tratamento vai depender muito do estágio que a doença está no diagnóstico, né? Então, por exemplo, os tumores do reto, eles são é um capítulo à parte, né? Porque no reto a gente pode iniciar o tratamento com radioquimioterapia. Os tumores do cólon, especialmente cólon direito, já esse ano também surgiu um trabalho que está começando a pensar sobre a neoadjuvância, quer dizer, começar com quimioterapia antes da cirurgia. Mas isso são casos selecionados, né? Um estudo que foi publicado agora na ASCO desse ano. Então, a gente ainda não tem isso como uma via de regra, mas em alguns casos selecionados, pode ser que seja o tratamento padrão também iniciar com a químio. Antes da cirurgia? Antes da cirurgia. Ainda isso não acontece? Em alguns casos bem selecionados, sim. No reto, isso acontece com frequência, porque no reto o tipo de desenvolvimento da lesão ali é um pouco diferente. Então, os estudos comprovam que quando tem a indicação, a gente começar com radioquimioterapia, você faz uma sobrevida, né, uma melhora de sobrevida para o paciente, e isso acaba sendo muito interessante. E é o objetivo, né, do tratamento. Mas, essencialmente, o tumor de intestino, o tumor do reto, ele tem, sempre que possível, a prerrogativa de ser um tratamento cirúrgico, né? Porque a gente, retirando a lesão, retirando a drenagem daquela lesão, né, os linfonodos, a gente acredita que isso por si só já melhora também a sobrevida do paciente. Mas aí precisa de caso a caso. Hoje, cada dia mais, né, cada vez mais, a gente sabe que o tratamento do câncer ele é multidisciplinar, então a gente precisa de uma equipe está andando bem alinhada, né? Tanto na parte da oncologia clínica, então, para indicar, será que é o melhor momento de fazer a químio agora, antes da cirurgia ou depois. Também os radio-oncologistas, né, que a gente costumava chamar de radioterapeuta, né? Hoje os radio-oncologistas também têm papel fundamental, especialmente no tratamento do câncer do reto. E os radiologistas também dedicados ao estadiamento do câncer intestinal. Então, tanto para o câncer do intestino quanto para o câncer do reto, a gente tem uma subespecialidade também dentro da radiologia, né, dos exames de imagem, que faz toda a diferença quando a gente está trabalhando junto. Sem falar da equipe de saúde, né? A gente preparar um paciente, isso eu faço de rotina no consultório, né? Eu tenho um fisioterapeuta que faz a preparação física do paciente, uma nutricionista, né, especializada em nutrição oncológica, a gente tem também lá uma psicóloga especializada também nesses casos do acolhimento, tanto do paciente quanto dos familiares, né? Porque a própria cirurgia muda muito a rotina da família, né? Sim, às vezes com bolsa, isso, né? Sai com bolsinha. O paciente no trabalho, né? Essa organização. Jovem. Isso tudo precisa ser olhado em conjunto, porque a gente sabe que o resultado vai vir de forma muito melhor. Sim. E falando especificamente da cirurgia, né? Hoje, com o avanço aí das tecnologias, a gente tem tratamentos muito pouco invasivos e muito mais precisos, né? Então, tanto o tratamento endoscópico, que a gente consegue fazer pela própria colonoscopia, ou até pelas plataformas que a gente passa, a gente faz uma cirurgia de vídeo por dentro do reto, né, da pessoa. Então, isso também, sem corte na barriga, isso ajuda muito. E a plataforma robótica, né, que veio para ficar, tá no Brasil desde 2008, né? A gente acha que é uma coisa de agora, mas chegou o robô no Brasil em 2008, chegou em Minas Gerais em 2016, e a gente tem visto mesmo um benefício importante, principalmente para os pacientes aí, oncológicos, né? É claro que a gente não tem uma comprovação ainda na literatura de um melhor resultado quando comparado com a vídeo, que também é muito boa, ou mesmo com a cirurgia aberta, feita de maneira adequada. Mas para quem opera pela via robótica, a gente sabe da precisão, né, da mão, do punho robótico ali, os movimentos mais delicados, enfim.
Tira talvez mais na raiz, né? Não E sei, a visão tridimensional também, né? Sim, então, eu ia falar isso agora. Acho que é um caminho também sem Muito volta, bom, né? Que talvez seja mais acessível daqui uns anos. E eu acho que é o grande entrave, né, da cirurgia robótica e ainda é o custo. Mas que isso é coisa de tempo, eu imagino, como foi a vídeo também. Sim. E hoje, né, é acessível. Para quase todas as pessoas. Exatamente. Né, doutora Fernanda? E você me disse que, às vezes, dependendo do paciente, caso a caso, opta por químio e depois a cirurgia. A químio, é mito isso? Porque, às vezes, eu penso, será que a químio, a rádio, vai diminuir um pouquinho esse tumor para depois ele ser operável? Não é mito de jeito nenhum. Não. O objetivo até é esse mesmo, esse né? Mesmo? Então não estou errada. Não. A rádio tem um objetivo principal de diminuir a recidiva no local, por isso que fora da pelve, né? Então fora do reto, ela não tem significado, né? E ela feita após a cirurgia, pelas complicações que podem acontecer após, ela também hoje não é utilizada. Então, quando a gente tem uma indicação para radioterapia, a gente prefere fazer antes de operar, né? E o benefício principal é reduzir o tamanho, e com isso a gente faz uma cirurgia mais segura e, principalmente, o que está comprovado é a diminuição da recorrência no local. A quimioterapia, por sua vez, também tem esse papel de diminuir a lesão, e o objetivo principal dela é diminuir a recorrência sistêmica, quer dizer, a metástase à distância. Então, quando tem indicação, quando a gente faz ela antes da cirurgia, é para a gente tentar controlar a doença sistemicamente, evitar que se espalhe. Porque, geralmente, quando a gente... eu ouço muito pouco falar, mas ouço. Quando a pessoa tem um tumor no intestino, geralmente ele vai ali para o fígado e geralmente nós estamos falando de uma metástase. Seria isso que evitaria com a quimioterapia? Isso, mas não é para todos os pacientes, né? Então, aqueles pacientes que ao diagnóstico têm alguns fatores de risco, né, para desenvolvimento de metástase, no câncer do intestino, a metástase ela vai principalmente primeiro para o fígado e para o pulmão, sem contar, lógico, né, os linfonodos regionais, né? Mas quando a gente está falando à distância, aí a gente está falando de fígado e de pulmão. Quando o diagnóstico e o tipo da lesão, ela tem essa predisposição, esse risco maior de dar essas micrometástases, a gente prefere oferecer a quimioterapia, ou é possível oferecer a quimioterapia antes da cirurgia, com esse objetivo de tentar controlar e não deixar essa doença se espalhar. Agora, quando a gente oferece depois da cirurgia, o objetivo é o mesmo, né? Então, quando o paciente não tem um grande, né, um alto risco, ali o tumor não se comporta como um tumor que tem um alto risco de metástase já ao diagnóstico, a gente prefere operar esse tumor para entregar o paciente já sem a lesão primária para fazer o tratamento sistêmico, né, com a quimioterapia. E a quimioterapia, depois da cirurgia, tem esse objetivo de aumentar a sobrevida livre de doença e aumentar a sobrevida global. Livre de doença é a sobrevida sem metástases, né? Isso. E aí, a cura? A cura quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura, né? Então, mais uma vez, aqui o meu apelo a gente estar atento aos sintomas, aos sinais e aos sintomas que o nosso próprio organismo, né, o nosso próprio corpo nos dá, e não ficar com medo, não ficar com vergonha, não ficar com receio em tendo algum sintoma intestinal, principalmente o sangramento, procurar ajuda o mais breve possível. Doutora Fernanda, muito obrigada. Com certeza você abrilhantou o programa, tirou centenas, milhares de dúvidas e a sua presença, ela ilumina. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, conta sempre comigo.
Eu acho que a prevenção salva vidas, é o caminho que a gente tem aí de combate a essa doença que atinge tantas pessoas. As pessoas estão jovens. Estão jovens, cada vez mais jovens. Cada vez mais jovens. E para você que nos acompanhou até aqui, eu e a doutora Fernanda deixamos o nosso abraço, um beijo, até semana que vem. Até lá, fique com Deus. Nós, da SOS do Câncer, entidade civil sem fins lucrativos com sede em Divinópolis, atuamos desde 2010 junto a famílias de diversas cidades do estado de Minas Gerais, amparando pacientes com câncer e crianças com enfermidades raras que apresentam dificuldades para realizar seus tratamentos, visando o seu bem-estar de sua família através de ações complementares. Nosso trabalho, por meio de uma equipe multiprofissional, engloba o apoio e a orientação social, além do fornecimento de fraldas, custeio de exames de urgência, medicamentos não ofertados pelo Sistema Único de Saúde, como sondas, coletores, suplementos alimentares, dietas nutricionais, empréstimos de cadeiras de rodas e cadeiras para banho. Contamos também com setores de ultrassonografia, de odontologia e de nutrição, auxiliando no tratamento, acompanhamento e prevenção de doenças. E sempre buscamos implementar ações para fomentar a conscientização sobre o câncer e outras enfermidades. Por isso, temos o programa SOS Convida, que conta com a participação de profissionais mais que qualificados para levar informações sobre saúde, bem-estar, direitos e qualidade de vida até você, no conforto do seu lar. Realizamos ainda em nossa sede o encontro semanal de grupos de convivência por intermédio das oficinas da cidadania e de culinária, criando um ambiente de entretenimento, troca de experiências, empoderamento e apoio mútuo. E para aqueles pacientes que, em razão da enfermidade, encontram-se debilitados, para se deslocarem até a associação, nós vamos até eles, através do projeto Locomover para Atender. Nossa equipe realiza o serviço de atendimento domiciliar, garantindo assim auxílio integral ao assistido. Mas nós não paramos por aqui. Buscamos incessantemente a ampliação dos nossos serviços e, por isso, hoje possuímos o ônibus rosa, equipado com mamógrafo digital, que percorrerá todo o estado de Minas Gerais, oferecendo exames de mamografia de forma totalmente gratuita, pelo projeto Divas da Mama. Com isto, fica claro que o nosso desejo é amparar a população mineira, proporcionando alternativas capazes de minimizar os fatores que dificultam o acesso às famílias aos seus direitos básicos à saúde, estando sempre de portas abertas para voluntários, visitantes e novos colaboradores que, como nós, estejam comprometidos com esta causa tão nobre, a vida. Nossa missão: amparar adultos e crianças que convivem com o câncer, crianças e adolescentes com síndromes raras, oferecendo serviços socioassistenciais com eficiência e humanização. Fique por dentro dos serviços sociais da SOS do Câncer. O atendimento dentário totalmente gratuito para pessoas com vulnerabilidade social. A SOS do Câncer, cuidando da saúde bucal. Extração, limpeza e restauração. Faça seu cadastro na instituição. Saiba mais. 998-605640. SOS do Câncer. Ajudar ao próximo faz bem ao coração.